hoje com a Priscila Assis, que estava na Noruega. A Priscila já está entrando aí. Galera que está entrando aí, sejam bem-vindos. Hoje Priscila Assis, que foi para a Noruega há um tempo, está de volta para o Brasil agora, vai contar o porquê. Vamos ver se ela pretende voltar ou não. Mas entra dentro do nosso bloco de brasileiros pelo mundo e vamos ver exatamente como que ela foi para lá, por que que ela foi exatamente para a Noruega, como. Então, eu vou chamar a Priscila aqui para a gente não enrolar muito. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, qualquer coisa, coloca aqui abaixo nos comentários que a gente consegue fazer as perguntas e tentar resolver tudo. Flor de Cifranco. Isso, Flor de Cifranco, desculpa. Eu lendo o nome de vocês, gente, é só mico, né? Peraí, vou chamar a Priscila, indicação da Keila Cubo, do Turistano Paraná, novamente, prima dela. Oi, Pri. Oi. Tudo bem? Prazer. Oi, você, prazer. Seja bem-vindo ao Brasileiros pelo Mundo. Eu tava falando pra galera que você ficou um período na Noruega, né? Tá no Brasil agora, mas por uma situação que você vai contar pra gente, mas inclui dentro do Brasileiros pelo Mundo. Afinal, você teve uma experiência lá, né? Então, para começar, eu queria que você desse oi pra galera aí e falasse quem é você, onde você mora no Brasil. Sim. Bom, oi para todo mundo que tá vendo, que vai vir depois. Meu nome é Priscila, eu sou de São Paulo. E por enquanto eu tô aqui na quarentena, como muitos milhões de nós, né? Tentando sobreviver. É bom estar na quarentena mesmo, viu, Pri? Porque o negócio aí tá tenso, né? Pois é. Tendo a oportunidade, né? A gente fica... Exatamente. Não é possível. A gente sabe que não é todo mundo que tem essa condição, né? Mas quem pode e puder evitar, né, qualquer contato agora é super importante este momento. Eu sei que é difícil para todo mundo, que ninguém acha que quer ficar em casa trancado, né? Com certeza. Ô, Pri, o que você foi fazer na Noruega? O que aconteceu? Por que Noruega? É bem diferente, né? É bem diferente ir para a Noruega, o meu caminho foi bem diferente também. Então, não como meu trabalho oficial, mas voluntariamente, eu fazia parte de uma organização no Brasil. É uma organização cristã, chama ABU, Aliança Bíblica Universitária. E eles têm um convênio com uma escola que fica no sul da Noruega. E, então, eles têm esse intercâmbio numa escola bem diferentona que tem lá. E aí, eu tentei esse intercâmbio em 2016, não passei. E aí, eu tentei de novo em 2018, né? E aí, eu passei e eu fui. Entendi. Então, você foi por intercâmbio, ligado a um trabalho voluntário, no caso, né? Por uma instituição religiosa, no caso, a ABU, né? Você disse? Isso. A segunda tentativa, daí na segunda deu. Isso. Legal. E quando que você foi, que você falou? Eu fui em agosto de 2019. Tá, e ficou lá até quando? Até o fim de março desse ano. Tá, a princípio era pra você ir e ficar quanto tempo lá, Pri? Eu ia ficar 10 meses exatamente, então eu teria voltado agora dia 11 de junho. Entendi. Então, aí foi encurtado esse tempo lá, né? Hoje exatamente era pra você estar do Brasil mesmo, né? Mas quando eu te convidei pra participar do quadro, era pra você estar em terras norueguesas até então. Exato. Tá, e como que foi isso? Você já participava da ABU, né? Mas, tipo assim, qualquer um pode participar da ABU, daí qualquer um, depois que já entra na ABU, pode se candidatar a esse tipo de trabalho, né? No caso, era um trabalho missionário ou era mais um trabalho social? É mais missionário, mas posso explicar melhor como ele foi também. Na verdade, assim, é bem restrito, mas é para quem é participante dessa organização, né? Então, aí eles têm alguns requisitos, você tem que estar lá faz um tempo, passar por certos treinamentos. Então, eles escolhem pessoas que são bem engajadas, né? Mas todo ano eles mandam 2 pessoas. Então, fui eu e fui mais uma menina junto comigo, gente. Foi uma dupla. Eu imagino a sua, né, ao mesmo tempo, sua alegria, mas depois a angústia em ter que voltar por causa da pandemia, sendo que você tentou no outro ano, né, em 2016, e este ano que deu certo, você estava lá,
teve que antecipar a volta devido à pandemia. Sim. Como que foi isso? Tipo assim, lá, Nossa, como que estava lá? Tava muitos casos ou foi por foi, prevenção? Foi uma decisão sua voltar? uhum. Foi surreal, assim, porque quando começou a gente teve. é, Foi tudo muito rápido. Norueguês é um povo que viaja muito, né? Então teve uma semana de férias lá. Uhum. Então foi gente para todos os cantos da Europa, eu acho que foi gente para outros lugares. E aí quando eles voltaram, que começou. Então, assim, pro tamanho do país, eles chegaram a estar entre os 10 primeiros. Tem 5 milhões de habitantes, eles chegaram a estar entre os 10 primeiros. Então eles fecharam tudo e aí a princípio a gente pensou, a gente estava na fase do estágio, depois eu posso explicar melhor como é que foi isso, e a gente pensou, Aham. pelo menos tomara que daqui a 2 semanas a gente consiga ficar tudo bem, porque a gente pensou, era só 2 semanas a princípio, né? E aí, eu Sim. acho que uma semana depois a gente já recebeu notícia que era pra gente voltar. A gente voltou porque tinha esse perigo de fecharem as fronteiras. Aham. E também assim, tinha a possibilidade de ficar até junho, mas aí chegar em junho não ter mais avião e tal. Sim. Então, a nossa organização, na verdade, que achou melhor a gente voltar e eles foram muito sábios, assim, na decisão, porque realmente algumas pessoas de outros países ficaram e eles estão lá até agora e não tem data para voltar, assim, porque o país está fechado e não tem o que fazer, né? Tá, mas estão lá, assim, pelo menos a organização, né? No caso, com certeza deve ter pago algum valor, né? Tem alguma coisa assim, os custos estão cobertos ou a pessoa teve que bancar, você sabe? Se tem contato com Não, esse pessoal? esse intercâmbio ele é totalmente bancado pelo governo. Então, Entendi. o governo se responsabiliza por tudo, então tem moradia, O comida, governo é de lá ou brasileiro, você disse? governo de lá. Ah, entendi. Parte de uma cooperação internacional para ajudar o desenvolvimento de outros países, então eles fazem esses intercâmbios. Não na minha escola e em outros lugares lá também. Entendi. Então, no caso, você foi, era para vir só agora em junho, acabou tendo que voltar um pouco antes, enquanto outros optaram por esticar, por causa da pandemia, simplesmente. Senão você estaria lá, teria completado o seu estágio. Sim. Tá, e como que foi esse processo? O que que você fez lá, né? Você fala que já teve, foi com cunho religioso, no caso, né? Missões mesmo. Mas assim, quais eram as atividades que vocês faziam? Você teve contato realmente com os noruegueses? Foi gente de outras nacionalidades? Como que era essa troca? Então, foram 2 fases desse intercâmbio. Era para ser 3, a terceira foi cortada, né? Então foram só 2. É um Aham, curso que chama Comunicação Intercultural. entendi. Então, o objetivo é você aprender a comunicar com diferentes culturas, tanto a norueguesa como culturas de qualquer país. E aí eles dão um curso teórico e depois você tem a possibilidade de viver na pele, experimentar, né, como que é e tal. E Tá. aí, na escola, essa primeira fase foi 1 mês e meio. Então, vem pessoas do sul do planeta. Então, tinha pessoas da Colômbia, Madagascar, Nepal, alguns países do sul e noruegueses. Era metade, metade. E a gente ficava nesse ambiente, assim, muito louco, de vários países. Era só inglês lá. E É isso que eu ia te aprendendo muito. perguntar, e a língua, né? No fim das É, contas, é a que é a internacional, digamos assim, que é inglês, ou meio que, né, dava umas engabeladas em outros idiomas. a regra era inglês, né? Mas às vezes a gente dava umas. Ficava com saudade de casa, ficava conversando com os brasileiros em português e tal. Sim. E aí depois teve outros 6 meses. E aí, bom, nesse curso, então, aprendi um pouco sobre cultura, sobre até desenvolvimento, algumas outras coisas. E aí os outros 6 meses foi trabalho. E aí eu fui para uma cidade, eu sou de São Paulo, né? Sim. Eu fui para uma cidade de 10 mil habitantes. É, Foi o E contrário, aí, né? Eu sou do sítio, desculpa o termo aí, que né, começou meio negativo, isso foi fake, eu falei agora, perdão. Mas assim, eu de cidade pequena vim pra cá e você fez o inverso, porque São Paulo é enorme, né? Quem é de São Paulo já tá acostumado com ritmo de cidade grande mesmo, e foi pra uma de 10 mil, é. E não sei se você sabe, mas a maior cidade da Noruega tem o tamanho de Londrina. Tem 600 mil habitantes, a capital. Ah, é? Então, a cidade grande para eles é 200 mil habitantes. Assim.
Como bem muda, diferente né? os padrões. Essa questão muda muito, a gente não tem nem noção do tamanho que é o Brasil, né? A gente vai ter realmente quando a gente tem contato com outras pessoas de fora, porque o Brasil é um Uhum. país nível continental mesmo, realmente, não é só da boca para fora, né? As proporções são enormes, né? Dá tanto trabalho, né? Enfim, mas aí eu vivi nessa cidade, a gente acabava indo um pouco para a cidade do lado, porque lá tinha uma universidade, como meu trabalho era com estudantes, Uhum. acabava indo para lá um pouco, mas a gente morava ali. Era uma cidade com pouquíssimos estrangeiros, muito poucos, assim. Eu falava que eu contava no dedo, assim, quem a gente via, né? Olha, Claro que às vezes a gente não vê todo mundo, mas eu acho que não passava de 100, assim, mas é estrangeiros. porque é interior, né? Bem interior, então realmente você pega mais o pessoal que é da região mesmo, né? Uhum. Então era bem. Nosso contato, a maioria era com os noruegueses mesmo. E Mas aí, desculpa a pergunta, a Noruega fala o idioma oficial é o quê? Inglês? é norueguês. Norueguês mesmo. Uhum. Tem o idioma deles e daí esses todos que vocês tiveram contato tinham que falar inglês por ser uma coisa, uma organização mundial, digamos assim. Isso, mas aí quando a gente foi para o estágio, aí Uhum, ficava meio que a cargo das pessoas, né? Mas a gente conheceu pessoas muito legais, assim, então uhum, eles. Assim, primeiro, né? Noruega todo mundo fala inglês. entendi. Todo mundo. É o professor, é o motorista do ônibus, a pessoa na loja. Então, você mostrando que você não sabe, eles falam inglês com você. Sim, E entendi. assim, 10 anos de idade, as crianças também, 7 anos já consegue dar uma comunicada, assim. Então era bem fácil, assim, né? Se a gente quisesse, mas também era bom aprender um pouco, né? Enfim. E aí nosso trabalho era com uma escola, a gente trabalhou no internato, Uhum. que é uma coisa bem comum lá. E a gente passava em algumas escolas em que eles tinham reuniões dessa organização, e a gente trabalhava também na universidade, que também tinha essa organização lá. Mas assim, internato é uma coisa ligada a essa instituição religiosa, à missão em si, ou é comum da Noruega ter internatos, todas as crianças vão em internatos, ou varia, né? Algumas vão para a escola comum, outras não. É, é comum o ensino médio e eles têm um outro ano, depois que esse gap year, que alguns também moram Uhum. em internato. Então é um pouco comum, sim. Interessante. Bom saber, né? Porque daí quem fala assim, internato, às vezes cria aquela, né? Brasileiro não tá acostumado com ouvir sobre internato. Quando a gente ouve, a gente vê aquele negócio de novela, né? De época de Chiquititas. Não sei, não é dessa época, eu acho, mas tem uma galera aí que eu acho que tá ouvindo, tem a versão 2, né? Mas assim, acaba às vezes aderindo até uma visão um pouco negativa, né? Que fica aquela coisa de que um ensino muito preso, né? Depósito de criança, aquela história Uhum. toda. Ali, tranquilo que você viu. Sim, eu acho que tinha dois motivos, assim. Um é que, como tem cidades muito pequenas lá, tem cidades que não tem cidades, né? Vilarejos que não tem Sim. escola. Então, às vezes, quando eles chegam na época do ensino médio, eles têm que se mudar. E às vezes eles vão se mudar e acabam morando sozinhos até. Isso é comum, com 16 anos, eles irem morar sozinhos. Ou ir morar nesses internatos. Mas, assim, era uma escola de artes, na verdade. Ela era ligada à igreja, era Uhum. da igreja, né? Mas eles tinham dança, teatro, música, então era super, super divertido, super tranquilo. Eles iam porque queriam, né? Não eram os pais despachando. Entendi. Era ligada à igreja, mas era algo assim, considerado público ou a pessoa ou era privado, né? Tipo, uma escola particular vinda de igreja, você sabe? Não, esse é privado. Ah, entendi. Entendi. Deixa eu até ler o comentário aqui, ó. Tua prima Keila, que foi a que indicou você aqui para entrevista, tá mandando aí falando duas lindas, né? E ó, meu pai aí, que é historiador, falando que os noruegueses são descendentes de Vikings, né? Eu ia falar Viking. Sim. Tá, então assim, você foi para a primeira parte era só assim aquela primeira interação e os cursos, né? O estudo em si. Uhum. Aí você chegou a avançar para ir já para a parte de envolvimento mesmo, né? De lidar com os noruegueses. E o estágio seria o quê? Tipo, você ter que fazer, que você acabou não fazendo essa parte.
Ah, não, o estágio eu fiz, que é Ah, esse que eu fiz entendi. na outra cidade, depois a terceira a gente ia voltar pra escola. Ah, Aí entendi. É se tipo um registrar, retorno. isso, e aí trocar as experiências que cada um, porque cada um foi para um país diferente, então ia ser isso. E aí a gente fez pelo Zoom, no fim. Ah, entendi. Então deu para fazendo. O que que a tecnologia não faz, né? Pois é. Dá para dar uma agilizada, ainda mais Zoom agora, e Google Meet, e assim por diante. É, Tá, não foi a mesma coisa, mas foi algo, né? entendi, entendi. Tá, mas aí você foi, então, não acabou tendo essa reunião. E essa reunião que você voltaria para a escola seria literalmente para fazer essa troca da visão que vocês tiveram, que daí Uhum. vocês tentaram fazer pelo Zoom. Você falou que eles foram para países diferentes ou eram cidades diferentes? Então, todos os alunos que não eram da Noruega ficaram Uhum. na Noruega e todos os noruegueses foram para os nossos países. Então, alguns foram para o Ah, Brasil, alguns foram para o Nepal. Então, essa era a ideia, assim, do programa. entendi, entendi. Ó, a Keila colocou aqui, a Noruega é um país que tem vontade de conhecer, amo esses lugares menos visitados para o turismo. Sim. Realmente, né? Eu acho que não é um dos mais, assim, procurados nos destinos das pessoas. Até quando você falou assim, nossa, estava na Noruega, eu falei, nossa, na Noruega, né? Porque a galera que passou aqui no Brasileiros pelo Mundo é uma galera que está nos lugares que o pessoal já está acostumado a ouvir, que tem brasileiro lá. Muitos comentaram que tinham muitos brasileiros por aí, você vê, né? Você falou que Malemar via 100 pessoas estrangeiras, né? Os outros Uhum. eram da região mesmo, até por ser interior. E na cidade principal, você chegou aí, né? Na capital? Sim, E lá é a aí mesma coisa, ou não? Mistura um pouquinho mais. é mais diverso, mas Uhum. eu acho que se for comparar, por exemplo, a gente foi para Áustria, acho que a gente passeou e a gente viu que era muito mais diverso. Mas Entendi. lá já era assim, mais raro, né? É E a bem gente isso. até falava assim, eu falo a gente, eu e minha dupla, né? Mas é que a gente fala, nossa, parece que os brasileiros não descobriram aqui ainda, porque, nossa, muito, muito raro. Principalmente na região que eu tava, sei lá, conheci uns dois, era muito, muito. E esses dois que você conheceu foi dessas missões mesmo, que foi também ou não? Ou que você encontrou lá por acaso um brasileiro e falou, olha, É, não, teve essas pessoas, mas aí tirando elas, acho que foram umas duas pessoas que eu encontrei na rua, assim. Mas em 6 meses, né? Muito pouco, não, com imagina. certeza, porque tem lugares que nem o pessoal que passou aqui que é da Irlanda, eu mesmo fui lá coisa de 3 dias, assim, eu mais ouvi brasileiro do que irlandês, né, em Dublin especificamente. Uhum. Você encontrar só dois em 6 meses, realmente, brasileiros, né? Ó, uma Fica possibilidade de aí. passeio, uma dica. Deixa eu ver aqui, quem mandou uma mensagem? Ah, Flor e a Dorothy estão aqui. Não, ó, Priscila, desculpa a interrupção, eu nem sabia, né? Eu e a Keila, a minha mãe deve saber, meu pai também, mas a Keila já me conhecia quando eu era criança. É pouca diferença, viu, Keila? Porque você é jovem também. E ela falou assim: ah, a minha prima é prima da prima. Eu falei, meu Deus, olha o mundo pequeno, Tapejara. Sim, Manda um beijo pra Dorothy, pra Flor, eu lembro de vocês. Da sim. Keila eu não lembrava, não. Não, a gente tá conectado com gente que tá até do outro lado do mundo, assim. Sim. Exatamente. Até de Tapejara o pessoal tá lá, né? Não, tô brincando, gente. Ô, Pri, tá. Aí você resolveu então voltar, daí fizeram a reunião do Zoom agora, quando ia fechar, até porque teve gente que ainda estava seguindo na missão, ou todo mundo parou nesses países que foram? Eles não tiveram que parar. Todo mundo, quem era norueguês, voltou para Noruega. Alguns ficaram porque não conseguiram voltar para os seus países, mas ficou cada um. Eles ficaram em quarentena até fim de maio. Então Entendi. continuaram meio que parados, só pela internet mesmo. Tá, e agora que você teve, foi sua primeira vez para fora do Brasil? Eu morei um tempo nos Estados Unidos também, quando eu fiz o Ah, high school lá. você fez o high school inteiro? Ou só o high school? Eu não Fiz sei, um ano. um ano. Uhum. Tá, e você foi o quê? Foi passear nos Estados Unidos, acabou ficando, estudando, ou foi com família, Foi tudo, e ia ficar um programa de intercâmbio também. você já é dessas de querer Sim, estudar, de querer cultura, já vem de sou antes, não é de agora, dessas. então. Sim, faz um tempinho. Inclusive,
Inclusive, fui estudar eu estudei Relações Internacionais, né? Porque a gente novinha não sabe muito bem do que se trata o curso. Mas porque eu gostava disso mesmo, assim. Gostava de cultura, de conhecer realidades diferentes, né? Então sempre faz um tempo já que tá em mim essa questão. Já estão escrevendo em inglês aí que você é uma viajante já. Intercambista, Keila tá falando. Então já é de antes, a Noruega então foi o segundo. Mas assim, nos Estados Unidos, já que você já teve essa experiência lá, né? Vamos aproveitar para tirar algumas informações também. Uhum. Você viveu lá o high school, no caso, o último ano. Foi. High school é o quê? Eu não lembro agora, é uns 2, 3 anos de. É como Lá é no Brasil, né? eu fiz um ano, lá são 4. Mas eu fiz Ah, um ano tá. lá, eu voltei, fiz mais 6 meses aqui, porque por causa do ano letivo, né? E Sim. terminei o ensino médio aqui daí. Ah, entendi. E como que foi essa experiência lá? Tipo, na época você já falava inglês? Ou foi lá que você aprendeu e isso você usou na Noruega, agora nessa segunda experiência? Como que foi isso? Eu tinha feito aula aqui, mas Uhum. eu não tinha fluência, não, assim, foi bem difícil no começo. Eu lembro, assim, primeiro mês eu só boiava, só. Você ficou na casa de família americana? Ou- Isso, isso. Então foi realmente onde eu aprendi o inglês direitinho, assim, e que foi o que abriu porta pra mim pra muita coisa até hoje. Assim. Basicamente, a maioria das coisas que eu consegui fazer até hoje foi por causa do inglês. É, inglês Inclusive. realmente é um diferencial no Brasil, né? É tipo, Uhum. a gente sabe que muitos acabam até estudando, às vezes tem até a base na escola, mas é uma base bem rasa, né? E quem já fala um pouquinho já se destaca mesmo, ó, fica a dica aí, né? Quem puder talvez fazer um intercâmbio, que eu acho que coloca em prática, né, Pri? Porque é diferente. Você já tinha Uhum. estudado no Brasil, chegou lá e teve que se deparar com a prática, e foi quando você aprendeu. Imagina ainda na escola, né? Não é só o Uhum. conhecimento da língua, né? Você teve que estudar tudo. Tive aula de inglês junto com eles, né? Fiz Sim. aula normal. Então, Entendi. E daí, quando você chegou na Noruega, então, com língua, você não teve problema. teoricamente não, mas Uhum. é, eu acho que é igual a gente pensar, né? Imagina você tá no Brasil e aí você tem que, quando tem uma pessoa por perto, você tem que mudar a sua língua, né? Ou você Sim. talvez não seja tão naturalmente quem você é com a pessoa. Então, deu tranquilamente, mas eu queria não ser sempre a pessoa de fora que eles têm que mudar a língua, que tem que fazer um esforço diferente. Então, para mim era importante aprender, mas foi muito Uhum. difícil, assim, não consegui aprender direito, mas, A- mas dá. Aprendeu alguma coisa de norueguês? Então, eu acho que eu cheguei quase no intermediário, assim, mas era muito Olha! difícil porque eles são muito bons, né? Então, Aham. às vezes é muito mais fácil eles falar inglês do que ficar ali com você com dificuldade de se comunicar. Então a gente às vezes só mudava. Era mais com velhinhos, assim. Aham. E o norueguês é muito assim, diferente do português? É muito difícil de compreender? Ou até que tinha alguma relação? É mais pro inglês, pro alemão. É um alemão mais fácil, assim, que eu falo. Ah, tá. Ah, melhorou, gente. Alemão É um mais alemão sem fácil. conjugação. Mas era muito difícil porque, como é um país com pouca gente, mas eles têm muitos acidentes geográficos, assim. Então tem muita montanha, lago, ilha. Então tem muitos dialetos, muitos dialetos. Então, Entendi. tipo, mudava 30 minutos de onde eu tava, era um outro dialeto. E aí era muito difícil, né? Porque você falava com uma pessoa, igual a gente, né? Um chama de macaxeira, o outro chama de aipim, o outro chama de. E aí Sim, o sotaque é muito diferente, então foi bem difícil por causa disso, assim. a variação linguística pegou, então, né? Ó, tá, Mas, a Ria Verde colocou aí, ó, parece com o sueco. Ah, sim, não sabia. Bom saber. Eu parece não com o tinha nem sueco noção, e que o dinamarquês também. eu nunca parei para procurar que, né, o norueguês, como que é, se é muito falado ou não, se vai além de Noruega ou se fica só por ali. Uhum. Mas legal, né? Acho que para você que gosta desse negócio de cultura, já tem, né, essa vontade de, já é intercambista, como colocaram aqui. Eu acho que qualquer coisa é válida. Ô, Pri, mas assim, você agora acabou que teve que voltar antes. Tem como você se cadastrar aí de novo, ou até para outro país? Existe isso? Então, nessa escola que eu estudei, eles sempre mantêm
um aluno internacional e um norueguês, para o ano seguinte, para trabalhar lá como trainee. E aí eu consegui essa vaga para o próximo ano. Que legal. Mas agora tá meio assim, né? Então tem plano de voltar, mas aí tá dependendo um pouco de como é que o corona vai se desenvolver aí nesses Tá, próximos. mas assim, se por acaso, não que, provavelmente é dia, não que você perde essa oportunidade, né? Provavelmente Ou, não. ou vai adiar ou vai mudar um pouco o formato do programa. Mas Entendi. provavelmente eu irei, mesmo assim. Ah, parabéns. Você fez algum teste, fez simpatia, foi o quê? Que você daí chegou lá e falou assim, ah, vamos criar o espaço. Para conseguir essa vaga, Aham, teve um processo seletivo, aham. mas foi simples, assim, foi só mande suas motivações, e aí Convincente uma você foi entrevista. daí. Parabéns. Ó, a Keila tá falando aí pra você falar alguma coisa em norueguês. Ah, eu também queria ouvir pra ver, vai que você sabe. Aquela assim, entrevista pra fazer os outros passarem vergonha, né? Mas a Keila é prima, foi Vou ela que que. nem o norueguês olhando aí que eu tô falando. Vou falar, eu falo norueguês, e aí snakker norsk, e Muito que bom. somia, não muito. Aham. Nossa, meu, não tem nada a ver, né? É bem aquela coisa assim de língua mais pro lado, né, da Alemanha mesmo, sueco. Tá, depois ó, você ensina aquele e faz ela gravar um vídeo também, até pra fazer referência à nossa live, Isso aí. né? Porque não é pra essas Aí, coisas. Keila. Ô, Pri, tá. E em relação assim, quando você chegou lá, você teve algum assim, acho que é meio natural, mas eu vou perguntar na sua visão. Apesar de você ter morado nos Estados Unidos, já ter tido uma experiência antes, como que foi a questão assim de choque cultural? Você sentiu muito? Eles foram receptivos? Você falou que o pessoal foi bem legal já com a questão de se adaptar ao inglês, né? Mas assim, como pessoas, você estranhou? Formação das casas, organização? O que que você diz aí? Eu acho que difícil essa pergunta, tem muitos fatores, mas eu acho que o estilo de vida é muito diferente, mas é diferente de um jeito bom, que é fácil de se adaptar, né? Então é Uhum. muito seguro. Eu lembro a primeira vez que eu. O segundo dia que eu tava lá, eu saí à noite, e aí lá escurece muito tarde, 10 da noite, né? E aí eu tive que passar, era num lugar que era quase que uma florestinha, assim. E era 10 da noite, eu tava sozinha, passei no meio do mato, aí eu tava morrendo de medo. E aí eu descobri que é a coisa mais normal, assim, é super tranquilo, que você pode fazer isso sempre, andar à noite, andar embaixo de túnel. De vira e mexe, eu e a minha dupla, a gente falava, nossa, imagina no Brasil a gente andando num lugar desse, né? Então teve essas coisas, assim, questão do clima, mas Mas você falou que escurecia tarde porque você foi no verão, ou lá é meio que comum escurecer tarde mesmo? depende da época do ano, né? Então Aham. agora alguns lugares têm o sol da meia-noite, que acho que é um Uhum. fenômeno que é bem de lá, né? Que o Nossa, sol nunca se põe, morrendo. sim. Mas como eu cheguei em agosto, já o verão já tava passando um pouco, então ficava até umas 10 da noite, e aí depois tem época que não tem sol nenhum. E aí foi um choque muito grande, assim, foi bem difícil, porque você não tem energia, né? A gente não percebe aqui no Brasil quão importante é o sol pra gente, assim, mas nossa, muito sono, muito. Toda hora eu queria dormir. Então, foi difícil, assim, quanto a isso. E chovia muito, né? Não era só que o sol saiu poucas horas por dia, mas Hum, quando era dia, tava aham, calor. entendi. É, isso dá uma batida, né? Eu, aqui, o que eu vejo assim, que boa parte dos brasileiros não se adaptam é isso. E eu nem acho que é tanto assim, que nem o pessoal fala. Imagino lá, né, que tem essa mudança já no próprio verão, que você falou que chega a ter sol em plena meia-noite. Uhum. Geralmente é assim, é extremo, né? Lugar que é muito no verão, assim, de escurecer tarde, no inverno escurece super cedo. Tinha que, assim, foi em dezembro, mais ou menos, essa fase tensa. Sim, eu acho que como eu tava no sul, era tudo um pouquinho mais ameno, né? Então, Entendi. eu acho que amanhecia umas 9h30 e ficava até umas 3h30. E quanto que Mas, é ameno em temperatura? não passava muito de menos, né? Esse ano foi um inverno bem Tranquilo.
bem, Ameno. na verdade foi bem atípico, porque falou que parece que foi a primeira vez que o mês de janeiro não nevou. Assim, então eles estão sentindo bastante os efeitos do aquecimento global, assim. Mas enfim, geralmente neva muito e chega a -10, chega a acho que até -15 talvez, mas não passou de, acho que -5 foi o menor, a Mais temperatura baixo. mais baixa. Aí no norte, ou nas montanhas eles chegam a -30, ou às Meu. vezes não tem sol por 2 meses, o sol não aparece, ou aparece 2 horas por dia. Aí eles têm as maneiras deles de lidar, né? Assim, eles colocam muita luz dentro de casa. Eles têm muito essas velas, essas velhinhas Sim, assim, sim, que eles aham. colocam em todo canto da casa. Então eles dão Porque um também jeito. haja energia, né? Tudo bem que boa parte desses países já é. A energia já é diferente, né? Tem aqui mesmo tem sistema pré-pago de energia, mas gasta, né? Dinheiro do mesmo jeito. Lá é gratuita a energia. Ah, é? Ah, Oi, a então. Jéssica tá vendo Mas aí, Jéssica, me ajuda aí, se é isso mesmo. Mas eu acho que é a gratuito. Jéssica é que foi com você? É, minha dupla. Aí, ó, Jéssica, ela colocou assim as chuvinhas aí, imagina. Sim, Você, quando chegou lá, foi verão. foi. Se não, né? Agosto, né? Que você falou. Então, assim, talvez você não percebeu tão claramente a cara das pessoas, até em simpatia, felicidade por causa do sol. Você deve ter percebido na hora que chegou o inverno, né? A cara das pessoas. Porque aqui, pelo menos, nossa, meu, eles não podem ver um sol. É por isso que eu falo, eles são até exagerados demais, assim. Porque eu falo, é tenso, tem época que é bem nublado, mas também não é pra tanto assim. Eu não sei se é porque eu ainda tô de boa. Mas eles amam o sol e ficam fritando. É super comum que nem a gente vê aqui o pessoal tomando sol no gramado, em parque. Eu acho Sim. que lá também não devia de ser muito diferente. Uhum. Não, eles falavam, os professores falavam, ai, dá o intervalo da aula, vai lá pra fora tomar sol, aproveita. E a gente não entendia, pra gente não tinha Você chegou muito no valor, verão, né? né? Aham. Mas aí, com o tempo, a gente viu, não, é verdade, toda vez que tiver sol, tem que ir pro lado de fora mesmo, aproveitar. É, gente, eles ficam literalmente igual frangos, fritando no sol para aproveitar mesmo, porque o período é pouco. E lá deve ser muito mais intenso ainda isso. Uhum. Sim. Mas aí você tinha perguntado das pessoas, né? Como Ah, eles. sim, sim, Isso desculpa. era uma coisa que eu também achei muito interessante, porque eles têm uma visão deles mesmos como pessoas muito fechadas. Uhum, Eles acham que eles são muito antipáticos, que eles são muito reservados. sim. Mas a experiência que a gente teve, e aí também a gente tem que lembrar que muda muito o lugar que você fica, né? A gente estava numa cidade pequena e eu vim de São Paulo, que as pessoas também não são as mais, né, abertas com Sim. desconhecidos também, né? Então, lá eles eram muito amáveis, muito acolhedores. Eles viam nos ambientes que a gente teve, eles viam, ai, tem uma pessoa nova, então muitos se esforçavam para vir, para conversar, para ver se a gente estava bem. Então, em geral, assim, eles foram muito bons, assim, foi muito tranquilo. Aí tem Aham. as questões que é diferente, né? Então, não sei, assim, a gente é Exemplo. muito mais. Oi? Exemplo, vai. Não, a gente é muito mais. Fala. Nossa, muito Afetivo, expressivo, por explosivo. exemplo. Então eu lembro que na escola a gente falava que a gente via as pessoas, gritava o nome da pessoa, fulano! Ou dava aquele sorrisão, fazia, vem aqui, isso aqui. E eles não, eram, tipo, tranquilo, quietinho, na dele, não tem essa de gritar do outro lado da rua pra pessoa. E aí, às vezes, confunde com tipo, a pessoa não querer muito, né? Não tá muito aí pra você, mas na verdade não, é jeito deles de se expressarem, né? É, Entendi. a O que que Jéssica ela falou falou? que quando a gente foi pra Dinamarca, a gente ficou um pouco assustado, assim, porque lá eles não sorriem pra gente, assim, até pessoas que a gente tinha Ah, conversado antes, a gente tinha conhecido, foi pra Dinamarca, foi ver as pessoas, e elas não deram oi pra gente, não sorriram, e a gente ficou assim, ué. o que que eu E aí, fiz? realmente, eles eram um pouquinho mais abertos. E tá, e assim, ó, que nem eu colocarei, tirar o sapato para entrar em toda a casa. Era comum Sim, lá também? sim, sempre. Por quê? Porque você vem da rua, que tem todos os tipos de clima possíveis, tem chuva, tem neve, tem. Não sei o quê. E aí você chega com o sapato cheio disso, né? Então eles Aham. sempre tiram. Sempre tiram. Fora a questão, acho que até higiênica também, né? Que eles são um pouco mais. Talvez, É, imagina.
Ou não? Ou é impressão? Eu acho que é por causa da sujeira da rua que o sapato vem muito, muito mesmo, com coisa que não. Entendi. Mas, Ah, é. A que- Jéssica. Não, que era muito engraçado, porque o sapato ele não faz parte da sua. Eles ficam muito tempo dentro de casa. Então, geralmente, Aham. os eventos sociais são dentro de casa. E aí, no Natal, que você tá tudo arrumado, né? É. O Só sapato no não faz Brasil. parte. Você fica de meia, então tá lá com o vestido todo bonito e a meia no pé, em vez de um sapato salto alto, né? Isso era engraçado. Mas eu acho que esse negócio de salto alto mesmo é muito nosso de brasileiro, né? Eu falo assim, o pessoal que me conhece daí do Brasil me via de salto até. Essa última vez que eu fui pro Brasil, eu levei um outro salto, mas eu já perdi a prática. Agora é só tênis, é só rasteirinha, até porque aqui a gente anda muito. Sim, E aqui não é assim tanto. Eu falo assim, a gente às vezes se veste muito pros outros também, né? Não vão falar que nem, mas é mulherada. Então, aqui é muito comum o pessoal andar de tênis, as meninas saem às vezes todas arrumadas. Quando é um lugar assim mais que exige uma coisa mais chique, digamos assim, elas levam o sapato dentro da bolsa, mas não fica aquela coisa de sofrer. Quantas vezes eu andei na rua de salto do Brasil e falei assim, meu Deus, por que que eu fiz isso? Ai, que jacuzice. sim. E preferir o conforto, né? É funcional, né? Não é um negócio Funcional, no exatamente. pé, pelo menos. Exatamente. Tá, então você teve você se surpreendeu com a postura deles, que você achou que era, Uhum. ia ser mais fechado, e até eles mesmo, você tentou convencer eles, ó, não, vocês não são tão fechados assim, Sim. são mais abertos do que os dinamarqueses, que foi o lugar que você conheceu além lá de Noruega. Teve mais algum lugar que vocês foram ali por perto? Da região, não. Aham. Mas a Dinamarca é pertinho, né, de Noruega, né? Do lugar que a gente tava era 1 hora de barco. Bem Ah, pertinho. antes foi de barco De ainda? ferry. Uhum. Olha, primeira experiência, ou não? Eu acho que longa distância, sim. Uhum. Acho que eu tinha pegado os ferries ali em Santa Catarina, Sim, que é alguns minutinhos, né? Mas lá eu peguei um de 3 horas, eu acho. Que é tudo, né? É muita água em volta, então sim, precisa de. É bem comum esse meio de transporte. entendi. E no, então tá, inverno, essas coisas até que você passou de tranquilo, até porque você falou que foi atípico, né? Não é muito comum ser quentinho desse jeito, né? -5, super quente, gente, super tranquilo. Mas para eles Sim. é, né? Então não estranhou tanto o clima, as pessoas você até achou razoável, né? Assim, foram até simpáticas. Tá, e o que que eles acharam de vocês, assim? Você falou assim, ah, você percebeu que, cumprimentando, vocês são mais escandalosos Uhum. positivamente. Eles estranharam alguma coisa da postura de vocês, assim? Tipo, que você vê que olhou com uma cara de recriminando ou não? Eu acho que, em geral, eles gostavam, assim, Aham, do nosso diferente, porque eu acho que era um diferente que desafiava coisas que eles queriam fazer, né? Então, por exemplo, isso de demonstrar mais os sentimentos, né? Na verdade, às vezes eles reprimem um pouco. Então, eles viam uma pessoa que não reprimia, eles gostavam. Então, eu acho que as diferenças, em geral, foram coisas positivas. E até na escola a gente uhum, aprende, né, que se você olha para as culturas, se a Europa tá do lado esquerdo, e sei lá, talvez a Ásia, a África tá do lado aham, direito, a gente tá no meio, né? Então, a aham. América do Sul tá no meio, então a gente consegue transitar, assim, com mais facilidade, né? Então, acho É, o que. brasileiro tem essa facilidade, né? Uhum, E essa é uma super vantagem do povo brasileiro, né? Tem gente que vai usar para um lado negativo, como forma de encantamento, né? Porque tende a ser um povo que é bem recebido nos lugares por ser diferente mesmo, né? Ser mais exclusivo, aberto, conversador, né? uhum. Conquistador, talvez, digamos assim. Ai, meu pai falou que o bacalhau da Noruega é muito bom. Exatamente o que eu ia te perguntar, comida. Lá, o que que você achou? Eu não gosto de bacalhau, então, né, gente? Aí eu já Ai, gente, pode ser bem sincera. pode. Não, Comigo é. pode porque eu sou enjoada na comida. Você não tem cara de que é muito boa de garfo, não, Priscila. Você é Olha, Madrid. foi pior. Os intercâmbios ajudaram. Mas não é muito boa, não. Assim, porque como o país ele não cresce muitas coisas, até do clima Uhum, frio, né? Então, basicamente, eles têm batata, maçã, cenoura, essas coisas bem de clima frio.
E então, assim, a comida é muito. Não tem comida muito fresca, é vegetal, fruta, é tudo importado. Carne Sim. muito cara, assim, e não tem peixe, Quando, mas quando tem, não é igual também a carne brasileira, né? O belo churrasco brasileiro. não, é. Então a gente não ficou muito feliz assim com a comida lá, não. E foi uma das melhores coisas de poder voltar, é aproveitar a comida daqui. E muito cara, muito caro. A Keila tá te dedando aí, falando que você foi nas guloseimas. Pelo menos você daí escapava para esse lado de doce, Sim, salgadinho, porque essas nossa. coisas é vantagem para quem é mais enjoado, né? Tipo, eu e acho que você também entra nesse grupo. Sim, eu vivi na base de chocolate. Isso, o chocolate deles é muito bom. É, mas aí, pra você ter uma noção, o chocolate normal, um preço normal, não é o chocolate, assim, aqui que seria o Lindt, né? O chocolate Uhum. normal é uns R$ 20 uma barra. 20, Tudo. Mas 25, assim, por não que aí. para eles pesa como 20, você tá fazendo a conversão. Tô fazendo conversão. Mas aí, por exemplo, era esse o preço disso ou de uma fruta também? Porque as frutas eram muito caras. Aí se é no Então, aí chocolate, eu comprava chocolate. eu também eu sou dessas. As nutricionistas que não nos ouçam, né? Mas tudo bem. Aí, ó, a Jéssica tá falando, pergunta das barras de chocolate que ela comprou. Por quê? O que que você fez, Priscila? Porque, Conta aí ai, pra gente, mim. porque é difícil trazer souvenir, né? Então, o que a gente trouxe foi chocolate. Aí a gente foi no. Achou um 4 por 100, eu acho. Aham. Tem da moeda deles e aí trouxe um monte de chocolate. A moeda deles, qual que é? Você lembra o nome? Chama coroa, coroa norueguesa. Na Escandinávia são todas coroas. Então, a coroa Aham. dinamarquesa, coroa da Islândia, acho que coroa sueca também. E equivale ao quê do real? Você lembra a conversão, Hoje mais ou tá menos? 1,85. Entendi. Tá, então a Keila falou, caraca, né, pelos 20 da barra de chocolate. Mas se pra eles não pesava, é que no caso você tava levando real, né? Daí é mais difícil mesmo. Era uma bolsa, mas era de estudante, né? Era mais uma ajuda de custo, assim. Então, aí perguntaram se o peixe é caro, né? Tudo é caro, mas comparado com as outras coisas, o peixe era melhor. É, eu acho que a parte de frutos do mar, o pessoal fica mais feliz, né? Quando vem para a região já para esses lados de cá, o frutos do mar é que acho que salva um pouco mais. Não é assim super barato também, né? Eu falo que em riqueza de alimentos, o Brasil ganha muito. O que perde é um pouco em qualidade quando envolve a questão de envolver o industrial, ou que tem que ter uma validade um pouco mais longa, né? Você vê que aqui, pelo menos, todo que é produto, qualquer marca que for, é bom. No Brasil, a gente vê que tem uma diferença muito grande de uma marca para outra. Como que era lá, assim? Você percebia essa diferença ou não? Olha, eu acho que eu nunca reparei. Geralmente a gente comprava as comidas da marca do mercado, sabe? As Aham, marcas que o próprio mercado faz e eu sim. nunca percebi assim diferença para outras coisas que eu comia. Era tão bom quanto as outras coisas. Então acho que se aplica também. Sim, é aquela coisa assim, eu acho que como eles perdem pela riqueza natural, né, do país, porque como o Brasil, gente, não tem. Dava, você ficou, tipo, você ficou quanto tempo longe mesmo que você falou? Uns. Acho que deu 8 meses no total, quase 8 meses. Como que 7 foi meses. esse processo de ficar sem a carne? Porque você falou que foi cara e você já, né, tava segurando, você ficou sem carne. Ou você nem é tão carnívoro. Então, como a gente trabalhava numa escola, a gente foi muito Aham. abençoada nisso, assim, que eles tinham eles têm uma refeição só por dia de comida quente, né? Que nem, assim, que nem a gente teria Uhum. aqui almoço e janta, eles só têm a janta. Então a gente acabava Isso comendo é na outra escola, desvantagem. o resto do dia só pão. E aí a gente acabava podendo comer coisas diferentes, carne, peixe. Frango era muito raro, isso é diferente. Uhum. Mas aí dava pra. E porco tinha mais também, do que a gente come aqui. Entendi. Tá, e agora? Você, assim, já foi para os Estados Unidos, ficou um ano, foi para Noruega, agora ficou esses 8 meses, tenho planos, né? Já tenho a vaga, digamos assim, para ficar lá de assistente na Noruega, mas assim, é por um período muito grande, você já vai ter que voltar para o Brasil depois. Você tem planos para ir para outro lugar? Como que tá a pré-intercambista? Bom,
O contrato agora é de 1 ano, né? E Uhum. aí, não sei, eu tô aberta para outras possibilidades, assim, eu sou bem aventureira, como estão testemunhando aí. Então, por mim, continuaria vendo o que que tem aí pelo mundo para viver. E lá nesse 1 ano que você pretende fazer se tudo der certo aí, que já tá certo, né? Só esperar a pandemia passar. Esse 1 ano de volta para Noruega, lá você vai fazer as mesmas atividades que você fez? Ou é uma coisa, um envolvimento mais até com a língua mesmo? É, é a mesma coisa, mas com um nível de responsabilidade maior. Porque Entendi. como eu fui como uma estudante num estágio, né? E então Uhum. agora eu iria como uma trabalhadora normal. E aí eles até me escolheram porque eu era uma das pessoas que estava mais interessada em aprender a língua, porque aí eles querem que eu faça mais coisa na língua. Então envolve Legal. sim. Então tô aqui aproveitando a quarentena para tirar o atraso. O atraso. Mas aí, no caso, é voluntário e eles bancam suas despesas ou você vai como trabalhadora, tipo, empregada que Aí recebe eu vou alguma como coisa? empregada. Entendi. Daí você vai ter que bancar tudo, né? Tem todas as responsabilidades ou eles têm um alojamento para você, pelo menos? Como aí continuo trabalhando nessa escola e Aham. aí faz parte o alojamento para todos os empregados da Ah, escola. legal. Sim, é muito bom. Menos mal, né? Sim. Menos mal. Porque essa parte de procurar a parte de imóvel, ainda mais que você é num lugar assim, falam inglês, mas a língua não é inglês, né, do lugar. Daí você teria Uhum, que se virar com contrato, essas coisas dificulta um pouquinho. com Tá, certeza. então você tá aberta, vai pra Noruega e de lá você vê o que que você faz, né? Isso. Pri, é legal você falar isso, porque assim, ó, você tá indo por missões, né? Passaram outras pessoas por aqui que foram por cidadania italiana, vieram do lado da Europa, né, em vários países. Teve gente que foi para os Estados Unidos, por questão de trabalho, outros foram até ilegais e regularizaram a situação lá. Lógico que a gente está falando de alguns anos atrás, né? Não seria bem uma realidade talvez tão acessível hoje em dia, né? Uhum, E teve também o Marcos, que é teu primo, né? Que foi no uhum. Canadá, foi por trabalho, ele falou que tem várias possibilidades. Na Noruega em si, você foi por missões, mas você sabe se existe alguma forma das pessoas irem? Você chegou a ver, conhecer alguém? Então, eu acho que eu não consigo dar uma informação muito precisa. Aham. Eu tô num grupo com brasileiros vivendo na Noruega, então eu vejo pessoas que migraram. Uhum. Mas eu sei que tem que ser tudo por canal legal, assim, porque o governo ele é muito presente. Sim. Então eles acompanham muito o que o imigrante faz. Trabalho, estudos. Sim, então não é muito, não é muito solto, assim, né? Tem que ser bem Sim. reguladinho. Então. É, Mas eu eu não acho que hoje em consigo. dia cada dia é mais fechado, né? Então não tem muito o que. As pessoas querem ir, tem possibilidades, né? Assim como a Pri foi atrás do dela, teve o Marcos que foi atrás de trabalho, ele até deu a dica do LinkedIn, sair mandando já. Então tem outras possibilidades para quem está pensando em querer, né, se aventurar, né? Porque tem que ter esse espírito, né, Priscila? No teu caso aí, pelo jeito, você é bem aventureira. Sim. Se não, você, assim, não ficou um longo tempo fora, mas assim, você sentiu, como que foi, assim, em questão de desvantagem de estar longe do Brasil? Você se sentiu, assim, fora a questão de família e tal? Sentiu alguma coisa? Ou Não. a sincerona? Sim. Nossa, não. Acho que foi. Até você tinha perguntado antes, né? Perrengues, né? Não tive perrengue. Assim, é muito. Uhum. Eu não sei se, pra quem não sabe, a Noruega ela tem um dos maiores IDHs do mundo, faz mais de 10 anos que eles estão no top 3 assim. Então a gente tem acesso a tudo, né? Vai pegar ônibus você vai sentadinho, o ônibus vai vir na hora certa. Precisa disso, precisa. Tudo é muito tranquilo, é muito seguro, é muito confortável, assim. Então, não fez falta o sol, mas aí a gente tenta resolver com Aham. outras coisas, né? Você se adaptaria. E você comparando, assim, Estados Unidos com o que você ficou lá de 1 ano no high school, não faz tanto tempo assim, que você é nova, né? High school foi esses dias. Você sentiu muita diferença, assim, se você fosse falar entre os dois, qual você preferiria? Eu É bem diferente as duas realidades. Ah,
Eu acho que eu consigo pensar em duas coisas, assim. É, que os Estados Unidos ele é muito mais diverso, porque é um país construído por imigrantes. Enquanto a Noruega é um país muito tradicional, né? Eles estão lá, sei lá, 1000 anos, 2000 anos, é meio que o mesmo povo, e aí, enfim, tem algumas questões assim, Uhum. e não sei, Isso mas gerou também alguma dificuldade na Noruega, assim, de talvez se sentir alguma xenofobia, alguma coisa assim que você fala assim, ah, eles não curtem muito esse negócio de imigrante, não. Ou eu não, acho, até foi eu, surpreendido. eu acho que no meu caso não, mas eu sei que existe, Uhum. porque você se destaca muito na multidão, né? Uhum. Então, e principalmente eu era imigrante, né? Mas aí, de repente, o pessoal que já tá lá a segunda geração, aí eles sentem mais. Porque eles são Entendi. noruegueses, nascem lá, crescem lá, mas são sempre vistos como diferente, né? Enquanto talvez nos Estados Unidos não seja bem assim, seja um pouco mais tranquilo. Eu falei que tinha uma outra coisa, mas eu esqueci o que era. Ah, lembrei. Eu acho que é muito mais. Assim, é muito mais gostoso. Você mora num país que é muito desenvolvido, mas que não tem desigualdade, assim. Então, todo mundo tem acesso a praticamente as mesmas coisas. Todo mundo tem acesso a uma boa educação, todo mundo tem acesso à Uhum. roupa, à comida. Não existe, assim, pessoa que passa fome, não existe. Então, você perguntou se eu fui fazer trabalho social. Não precisa. É, Entendi. Então, isso é muito bom, assim, a gente tá num lugar desse que você vê que todo mundo tem tudo, não importa. E que as pessoas são iguais também em qualidade, né? Eles têm muito esse princípio da igualdade entre eu não sou melhor que você. Então, você vê Sim. atores, pessoas famosas caminham na rua normalmente, políticos. Então, não tem esse distanciamento, né, entre as pessoas. Então, acho que foi muito legal poder ver. A distribuição de renda pesa nessas coisas, né? É nessas horas que a gente vê como que isso interfere em tudo, em educação, em automaticamente uma coisa puxa a outra, né? Uma boa educação vai gerar pessoas melhores. Se as pessoas têm um mínimo de qualidade de vida, também vai gerar ações melhores, né? As Uhum, pessoas no Brasil, a gente, entre aspas, né? Mas assim, a gente sabe que tem uma galera aí que condena muito uma outra galera sem observar, né, essas dificuldades que muitos enfrentam. Ai, não justifica porque eu saí. Mas cada vida vai ser de um jeito, né? E quando a gente vê que tem países que isso funciona, né, parece que é até meio utópico, né? Você fala, era algo tão distante que você nunca achou que ia presenciar e você viu e você já conseguiu comparar, inclusive, com os Estados Unidos, que é avançado, é desenvolvido, mas eu garanto que você já percebeu uma diferença disso também, né? uhum, uhum, com certeza. Deixa eu ver o nosso tempo da live aqui, porque o marido já avisou. Eu acho que Bastante. tá dando 1 hora. Infelizmente, muitas vezes, nem os próprios brasileiros querem chegar a ter um país assim, sem desigualdade social. Né, Keila? A Keila é das minhas também. A gente tem muita coisa para acrescentar ainda, né? Em Uhum. conversas, em diálogos, mas até o que eu comentei com o Marcos na última live, Priscila, eu acho que você também deve partilhar desse mesmo sentimento. Essa ideia, assim, quando eu fiz esse quadro, é justamente para que a gente fale dessas outras coisas. Tem vários pontos negativos, né? A questão de estar longe da família, a questão do clima, né? Mas a gente vê que o Brasil tinha tudo para ser o melhor de muitas coisas, Uhum. e a questão de não ter essa igualdade, quantas problemáticas são geradas, né? Sim. É. E como a Gente, gente pode falar, desculpa. como a gente acostuma olhar com algumas coisas, né? Eu lembro que quando a gente chegou, a primeira coisa que eu vi foi alguém pedindo dinheiro no farol. E aí eu percebi que eu tinha passado 8 meses sem ver isso. E aí, como eu fiquei tão chocada e tão comovida, e aí eu pensei, nossa, Uhum. mas um ano atrás eu já não ficava mais comovida, né? Porque a gente convive tanto com isso que acha que é o normal, né? Mas não tem nada de normal. É, exatamente, não tem nada de normal, né? E por isso que é importante que fique batendo nessas teclas para que desenvolva, né? O Brasil tem tudo para ser um dos melhores países do mundo, né? Por toda essa questão da própria natureza em si, que é muito vantajosa, o clima, tudo, né? Óbvio que Uhum. está sendo meio que destruído boa parte, né? E as pessoas não percebem isso.
mas que realmente a gente possa estar atento a isso. Pri, eu não queria esticar muito, qualquer coisa a gente volta com o segundo. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Só por causa do tempo, porque senão eu perco a live. Você vê assim que faltou alguma coisa? Senão a gente faz a segunda parte agora. Não, tô lembrando de nada. Você meio que deu uma pareada em tudo, né? Assim, eu até falei com a Pri falou, gente, será que eu encaixo no Brasileiros pelo Mundo? Porque ela, né? Ah, o meu foi mais de missões. E a ideia do negócio, não, o negócio é que todo mundo que tá fora conte sua forma de experiência, independente por qual motivo foi. E é legal ver que existe isso também, que para você foi positivo, né? Muita gente envolvida aí nas igrejas, em várias religiões, e que tem essa forma também de fazer. E mais do que religiosa, eu tive a impressão de que o seu foi mais uma troca cultural mesmo, né, Pri? É uma questão de somar, né? Sim. É, Mas é acho isso. que... Pode falar. Não, eu vou tentar rapidinho. Não, que apesar que eu falei que eles são um povo que tem tudo de recursos materiais, eles são um povo que tem muitos problemas emocionais, muitos problemas. Assim, eu nunca vi tanta gente com problemas de saúde mental na vida, assim, muito sérios, né? Então, assim, apesar que eu não podia dar nada físico para eles, eu acho que eu pude contribuir muito com outras coisas que eles também precisam. Então, isso foi legal de. Essa troca foi muito legal. Assim. Não, é legal você falar isso, é porque a gente tem hora que a gente não sabe nem explicar, né? Como que tem certos problemas que a gente vai para a parte prática, né? A gente vê que o Brasil a gente enfrenta tanto perrengue, a gente entre aspas, né? Que nós somos ainda de um grupo mais privilegiado. A gente sabe que tem gente que está numa pior, muito pior, e a gente fala assim, nossa, como que pode, né? Nesses países a pessoa tem tudo, tem comida, tem. E quando se fala de emocional, se fala de cabeça, né, Pri? A gente vê que atinge, inclusive, esse povo, né? Total. Pri, eu queria te agradecer pela participação. A sua acabou sendo um pouquinho menor, não é porque eu não gostei do papo, eu amei o papo, tá? Gostaria de deixar registrado isso. Você é uma pessoa, assim, que transmite muito essa empolgação e de que tem mais que correr atrás das suas coisas mesmo. Desejo muita sorte, muitas bênçãos aí para o seu futuro, tá? Que você arrase lá na Noruega, aprenda o norueguês para ensinar. Fica com a dica da Keila, dica não, a solicitação que a Keila fez, pedindo para você falar o nome do bolinho o salgado que ela vai fazer na live, que eu não vou arriscar falar esse nome, que é holandês. Ela vai que você consegue ajudar, né? O idioma tá ali pertinho. Vamos tentar. E o pessoal que não sabe, a Keila é do Turistão no Paraná, tá fazendo várias receitas maravilhosas, porque não é época de turistar, então ela tá fazendo comidinhas do Paraná para tentar levar o povo para viajar, pelo menos online, pelo menos encher o buchinho, né? Encher a barriguinha Sim, nessas horas é bom. Tá fazendo aqui em casa, aproveitando. Aproveita que você tá aí, viu, Pri? Que tem como você fazer, porque ela faz o negócio de pinhão, acha que eu vou ter pinhão aqui. E eu fico assistindo pra quê? Sofrendo, sim. Daqui a pouco vai ser eu também. Tem. Manda um beijo aí pro pessoal. Quem se quiser mandar abraço, pai, mãe, tio, avó, etc., manda aí. Não, obrigada aí, gente, que assistiu. Vi bastante gente da família, amigos. Obrigada pela tá junto aí. Muito obrigada gente, pela oportunidade também. É muito bom poder compartilhar. Imagina, a experiência eu que agradeço. Fica tão, né? Tem um lugar tão especial no coração da gente. Então é muito gostoso poder ter um momento pra falar um pouco sobre. Ainda mais agora que eu não tô podendo encontrar ninguém, né? Depois a gente conversa mais em box. E se for o caso, a gente faz uma parte 2, dando outras dicas, alguma coisa, a gente inventa, tá, Pri? Não tem problema, não. Muito prazer, obrigada, gente. Eu marquei a Pri no post, eu vou ver se eu acho, depois eu marco de novo nos stories. Quem quiser seguir, ela tem um perfil lá que ela fez com a amiga dela, que tem algumas experiências. Ela disse que tá desatualizado, então tá lá, tá, gente? Mas tem vários posts que eu já olhei. Vocês vão lá e conseguem seguir, ter uma noção do que ela vivenciou junto com a amiga dela lá. Isso aí. Tá bom? Um beijo, galera. Obrigada, Pri. Desculpa te cortar agora, é só por causa do tempo, que senão vou perder a live. Isso aí. Um beijo, gente. Até mais.